Tenha uma excepcional noite, high five. Eu tenho falado constantemente que nós precisamos aprender constantemente, aprender com os erros nossos, aprender com os erros dos outros, aprender com os nossos acertos e aprender com os acertos dos outros. Então hoje eu vou trazer para você uma reflexão para que você saiba que as coisas que eu tenho passado nos vídeos anteriores aí, dito que nada cai assim do céu, como a gente diz, do céu vem bênçãos, vem tanta coisa, mas do céu assim, modo de dizer, nada vem por acaso, e que a sorte, os milagres, isso acontece quando Deus tem alguma coisa preparada para você, mas não vem do acaso. Então nada é por acaso. E o que eu tenho falado nos vídeos anteriores, então você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ter sangue, suor e lágrima para conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você planeja ou para aquele propósito que você foi formado, o propósito de Deus, né, divino. Então, vamos ver aqui a história de Moisés. Você conhece muito bem a história de Moisés, mas eu vou trazer aqui como uma reflexão para que eu possa aprender e para que você possa aprender. Que mesmo estando no propósito de Deus, nós temos um processo e esse processo ele não pode ser pulado, ele tem que ser seguido. Então nós vemos que o Senhor Deus chamou Moisés para libertar o povo dele que estava escravo no Egito. Então Faraó era o rei do Egito e era a nação mais poderosa daquela época, que dominava todas as outras nações, né? E nós vemos aqui quando Moisés chega em Faraó. Então o primeiro contato que ele teve depois dos 40 anos que ele foi fugitivo. Então você pode ler toda a história em Êxodo 4, 5, 6 e assim por diante, mas vamos ler Êxodo 5, 1 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então a primeira coisa que a gente pode aprender aí, Moisés estava no propósito de Deus, estava cumprindo uma missão de Deus, mas nem por isso ele deixou de fazer o processo que tinha que fazer, que tinha que ser feito. Ele chegou à presença de Faraó e provavelmente na cabeça dele, né? Eu vou falar com o Faraó vai liberar, porque é Deus que está mandando, então se Deus está mandando, as coisas vão fluir assim rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu. O Faraó diz que não conhecia o Senhor e ainda zombou: quem é o seu Deus para que eu possa deixar o meu povo ir? Então, trazendo isso para os nossos dias de hoje, mesmo que você tenha o propósito de Deus, que você saiba o propósito de Deus, que você está começando a caminhada ou está no meio da caminhada, não sei qual o período da caminhada que você esteja, existem processos que vão ter que acontecer, porque Deus tem todos os seus planos e todos os seus planos são perfeitos. Então, Ele não antecipa nada, Ele vai abrindo caminhos no meio do processo. Então, se você nunca iniciar o processo, nunca Deus vai te ajudar, porque aquilo que você precisa fazer, Ele não vai vir fazer. Então, continuando a história de Moisés, esse foi o primeiro contato. Aí, como você já conhece a história, eu vou só antecipar. E então precisou Moisés, usado por Deus, 10 vezes falar 10 pragas, para que na última praga o faraó pudesse deixar o povo ir. Então, veja bem, não foi na primeira, não foi na segunda, foi na 10ª vez. E imagino eu que toda vez que vinha uma praga, que Faraó se arrependia, que falava, prometia para Moisés que ia deixar o povo ir, Moisés falou: bom, agora vai. E não foi.
Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na oitava, não foi na nona, só foi depois da 10ª, quando morreu todos os primogênitos do Egito. Do povo de Deus não morreu nenhum primogênito. Aliás, depois da terceira ou quarta, se eu não estiver bem enganado, ou é a terceira ou quarta praga. Até a quarta praga tanto afetava o povo egípcio como o povo hebreu. Depois da quarta praga, só afetou, da quarta até a 10ª, só afetou o povo hebreu. Então, na morte dos primogênitos, só morreram os primogênitos do povo hebreu, do povo judeu não morreu ninguém. Então, para você ver que, estando nos planos de Deus, Deus vai trabalhando e ao longo do caminho é que vai acontecendo as coisas. Então, para você ser abençoado, para você ter a bênção de Deus, para você cumprir o seu propósito, você precisa estar no caminho. Se você estiver parado, se você estiver cantando aquela música do Zeca Pagodinho, você vai ficar onde você está, e você tem o favor de Deus como qualquer outro tem, como qualquer bandido, assassino, como qualquer, entre aspas, pessoas que são consideradas más na nossa sociedade, que matam, que estupram, que roubam e etc., você tem o mesmo favor que eles têm. Tem o sol todas as manhãs, tem a chuva quando chove, tem o calor, tem as temperaturas, tem alimentação vasta na terra, embora a terra ainda maldita, mas ela produz bastante. Então, todos os favores que Deus dá a todos os seres humanos, seja eles filhos ou não, porque filho de Deus é aquele que recebe Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e vive no caminho de Cristo, que é um caminho estreito, é um caminho que a gente, por opção, não faz muita coisa, por amor a Deus, não é porque a gente não pode, mas enfim, no caminho que você vai ter o seu sucesso, vai ter os seus insights, vai ter pessoas que vão chegar nos seus projetos, vão ajudar os seus projetos. Então, é no caminho, tem que ter sangue, suor e lágrima. Se você vê, depois que Faraó deixou o povo ir, ele se arrependeu e ele perseguiu Moisés. E aí você conhece toda a história do mar que se abriu, que o povo judeu passou a seco, depois o povo de Faraó foi passar e foi todos exterminados e assim por diante. E eles conseguiram, depois com muita luta, porque era para chegar na terra prometida em 11, 12 dias, chegaram em 40 anos, porque o povo foi teimoso, porque o povo foi desobediente, porque o povo não seguiu os passos que através de Moisés Deus tinha dado as ordenanças para que o povo seguisse, ou seja, o povo foi totalmente rebelde. E por isso ficou 40 anos em vez de 12, 13 dias para conquistar aquilo que Deus tinha prometido a eles. E assim é para nós hoje. Se nós estivermos no propósito de Deus e nós formos obedientes, nós vamos acelerar o processo, porque Deus vai trabalhar, vai abrir as portas e as coisas vão acontecendo. Mas se nós formos obedientes, uma hora a gente está quente, outra hora a gente está frio, uma hora a gente está com Cristo, outra hora a gente está com o mundo, fica um pé aqui ou pé lá, um pé no mundo, um pé no Evangelho, você não chega em lugar nenhum. Então, assim foi com Daniel, assim foi com José. A história de José, você também se lembra que desde a infância que ele tinha uns sonhos, os irmãos começaram a ter inveja dele e até que queriam matar, e no fim o irmão mais velho não deixou que matasse o irmão caçula, e aí venderam ele, e no final das contas esse José, que era sonhador desde criança, salvou todo o Egito e também toda a família dele. Então foi um processo longo, mais de 30 anos, foi preso lá no Egito e tudo mais até chegar a ser governador. Então tudo Deus tem um propósito, só que nós devemos estar dentro do propósito de Deus e devemos estar obedientes, porque muitas vezes a gente desobedece, cai, volta, levanta, cai, volta, e tudo isso vai atrasando o processo que Deus tem para a nossa vida.
Então, primeiro, como eu falei ontem, você precisa, descoberta, né? Você precisa se descobrir, deixar as pessoas descobrirem você, depois as pessoas vão procurar e você vai entrar no propósito de Deus, vai fluir naturalmente, pode monetizar ou não, algumas vezes vai monetizar, outras vezes você vai fazer gratuitamente, voluntariamente, porque você tem recebido de Deus também todas as portas abertas, todas as bênçãos, mas você precisa ser fiel, você precisa ser justo. Então, não foi fácil para esses homens do passado para que nós tivéssemos a salvação hoje. E não vai ser fácil para nós que estamos hoje, para que lá futuramente, 20, 30, 60, 100, 200 anos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos também alcancem a salvação. Então, cabe a mim estar no propósito de Deus e cabe a você estar também no propósito de Deus. Ninguém diz que vai ser fácil, não vai ser fácil, mas é possível porque Deus está conosco e Ele vai abrir as portas. High five para você e para mim também.